De volta com o Manhã no Ar, são 6 horas e 47 minutos. E agora vamos falar desse calor que faz aqui no estado durante esses meses do ano. Para poder aguentar essas altas temperaturas, é preciso tomar muita água. Mas tem um problema nessa história toda. Tem gente que não se lembra de fazer isso, né? Dá para acreditar? E aí, como é que faz? É o que a gente vai ver agora no quadro Mais Saúde. Todo mundo sabe da importância da água para o planeta e também para o nosso corpo. A senhora toma muita água? Bastante. Por quê? Não só por causa do calor, porque faz bem para a pele, para a saúde da gente. Bastante água, bastante líquido. Por quê? Porque ele ajuda a purificar o corpo. Porque ela tem vários benefícios, né? Além de hidratar o nosso corpo, ela é boa para desintoxicação, é boa para o cabelo, para a pele, para as unhas. E além de que ela é a fonte de vida, é o que nutre o nosso organismo. Mas acredite, há quem não goste de água. Eu não gosto de água. Por quê? Eu prefiro refrigerante. Durante 30 anos, o Rogério viveu de refrigerante. Tomava 3 litros por dia e estava feliz da vida. Até que de um ano pra cá ele começou a mudar os hábitos. É difícil, mas ele já sente uma diferença enorme. A pele fica mais saudável. Embora eu tenha uma pele saudável, mas fica um pouco melhor ainda. E nessa época do ano aqui no estado, é a água que ajuda na hidratação, já que o calor é intenso e a umidade faz o corpo perder muito líquido. Por isso, o consumo de água aumenta na região. E para ela não existem substitutos, nem refrigerantes, nem sucos de caixinha, nem isotônicos. Essas bebidas industrializadas, como as gaseificadas, até as saborizadas industrializadas, os refrigerantes, sucos de caixa, que muitas vezes as pessoas usam em substituição à água, não são interessantes. São ricos em açúcar, corante, flavorizantes e não são ideais para ser o substituto da água. O máximo que pode ser feito é aromatizar a água e saborizar de forma natural. Rodelas de limão, maçã, chá natural. Para quem não gosta de água, como o Rogério, que a gente conheceu no início da reportagem, essa pode ser uma boa técnica. Mas deixar bem claro que a água ela precisa ser primordial. Essas são substituições assim, no dia que você quer mudar o paladar, você usar essas estratégias mais naturais. Mas a água não pode ser substituída por nenhuma outra coisa. Apesar de que, no caso dele, nem esses gostinhos naturais ajudam. Mas o engenheiro sabe bem a importância de beber esse líquido, mesmo não gostando. Eu bebo porque acho que é necessário para o corpo humano. Primeira vez que eu conheço alguém que não gosta de tomar água, de beber água. E beber muita água é extremamente importante para a saúde. Composto de vários minerais, esse precioso líquido é vital para o funcionamento do nosso corpo. É ele que transporta os nutrientes, elimina as toxinas, aquece, lubrifica e também hidrata todo o nosso organismo. E a gente vai falar mais sobre esse assunto com o Jorge Massulo, que é nutrólogo e médico do esporte. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Bom dia. A gente viu na reportagem esse caso que para mim é muito curioso, de alguém que não gosta de tomar água. Meu copo aqui já está cheio de novo, mas eu tomo água o programa inteiro, até porque fala demais, né? Então tem que ir hidratando. Agora existe muita gente que às vezes não é nem gostar, é esquecer, esperar sentir sede para poder tomar água. Isso é de fato um problema, esperar o corpo manifestar esse desejo pela água? Com certeza. Você só está aqui nesse ambiente que é refrigerado, e esse ambiente é controlado com a umidade relativa do ar bastante baixa por conta de todo o maquinário que vocês têm aqui, você está perdendo líquido. Você perde líquido quando você fala, você perde líquido só em estar no ambiente respirando, você está perdendo por conta de que existem peças especiais aqui dentro desse estúdio que fazem com que a atmosfera fique mais seca. E a gente não necessariamente precisa sentir que o corpo está colocando água para fora, que está suando, por exemplo, para estar eliminando o líquido. Você nessa temperatura que nós estamos aqui, você não vai sentir sede. Então você passa por desapercebido essa necessidade do corpo de nós termos que ingerir em torno de 8 copos de água
em torno de 2 litros de água por dia. Isso sem fazer exercício. Falando nessa quantidade específica, né, todo mundo recomenda. Tem que tomar bastante água, tem que se hidratar bastante, principalmente nesse período de altas temperaturas. Mas tomar muita água pode fazer mal? Não vai fazer mal, mas também não vai fazer muito bem. Você não precisa ficar tomando água em excesso, né? A água em si, ela tem uma osmolaridade, digamos assim, que ela é mais baixa do que o nosso corpo, vai fazer com que nós retenhamos a água. Vou fazer um exemplo clássico, quando você vê um paciente que fica muito tempo internado no hospital, que ele toma muito soro, aí o pessoal diz, ele inchou por conta do soro. E muitas vezes as pessoas não dizem, não, isso aí não é verdade. É verdade, realmente. Ele incha, porque a osmolaridade do soro é menor do que a do corpo humano, e as nossas células incham, retendo o líquido. E a mesma coisa pode acontecer se você começa a tomar muita água, mas na nossa temperatura, na nossa cidade, isso praticamente é impossível de acontecer. Tem uma quantidade ideal de água por dia? 8 copos de água. 8 copos Não de 8 200 copos de ml? água, 8 copos de líquido. Pode ser um suco. Suco, chá, refrigerante, quem gosta, a água Refrigerante mesmo. hidrata? É água. Água com açúcar. É água com açúcar e inclusive tem sal. Então, quando estiver muito quente, quem é adepto dos refrigerantes vai estar se hidratando, tomando refrigerante, por exemplo. Vai se hidratar, com certeza. Mal, mas vai se hidratar. Hidrata e... Vamos lá, você acaba de fazer uma corrida onde você perde muito sal. Se você tomar refrigerante, você está repondo sal. Surpresa com essa informação. Agora, a gente toma água de uma forma muito natural, né? Mas enquanto a gente está tomando, à medida que a água vai entrando no nosso organismo, ela passa por diversos órgãos do nosso corpo e ajuda o funcionamento de vários deles, né? Como que é por dentro da gente quando esse líquido está sendo ingerido? Ele é ingerido pelo estômago, vai passando para o intestino e no intestino ele é absorvido. Ele simplesmente vai hidratar o corpo inteiro. Tem algum órgão que tem uma necessidade maior de água? Tem o rim, se você não toma água, você tem até falência renal. A gente tem uma arte aqui sobre os benefícios da água, né? Algumas informações que são dispostas na internet, por exemplo, como deixa a pele radiante e saudável. Chega a ficar radiante? É uma saudável combinação. porque você fica saudável, logicamente, que a pele. É uma das primeiras coisas que você vê numa pessoa de idade, o idoso, ele é o que mais sente a falta de água. Então, a pele do idoso, você pode reparar que quando você puxa a pele do idoso, se ela pinçar e não voltar, é que ele está desidratado. Então, é uma das coisas da pele. Se eu for puxar a sua, ela vai voltar, porque você está hidratado. Tem a outra, deixa os cabelos, olhos e unhas hidratados. Você, estando hidratado, todo o seu corpo, ele fica hidratado. Não é uma coisa que vai dizer, não, olha, tomando água, seu cabelo vai ficar lindo, maravilhoso, seus olhos vão ficar brilhando, vai mudar de cor azul, por verde. Não existe isso. É uma combinação, né, de fatores externos exatamente. também. É uma questão de você estar saudável. Outro ponto, melhora o funcionamento do intestino. Sim, porque muitas vezes, na cidade de Manaus, por exemplo, nós perdemos muita água. Então, aquele indivíduo que não toma água, aquele indivíduo que não come fibra, ele vai ter uma constipação intestinal. Ele não vai ao banheiro todos os dias, como devemos ir normalmente todos os dias. Um outro ponto, controla as calorias. Mito ou verdade? Isso não é verdade. Não tem influência? Não existe. Isso não existe. Controlar a caloria, não. Caloria, alimentação e atividade física? Atividade física, alimentação, ter um bom funcionamento do intestino. Afinal de contas, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ele é formado exatamente no mesmo folículo do cérebro. Então, o nosso intestino tem que ser muito bem tratado, principalmente nessa parte de caloria, por causa da nossa absorção. Um outro ponto, melhora o funcionamento do cérebro, né? Que a gente estava... Não é que melhore o funcionamento do cérebro. Por exemplo, o indivíduo que está desidratado, a primeira coisa que ele sente é desorientação. Você tem uma ideia, um indivíduo que faz exercício, no calor,
ele perca mais de 1% do seu peso corporal em suor, no líquido, né, ele perde 1% do peso corporal, ele já começa a ficar irritado. Com 3% ele já é uma pessoa agressiva. O velho, né, a pessoa idosa, a pessoa acamada, ela fica desorientada. Ela começa a ter esquecimento só por conta de nós não termos água suficiente no organismo. Essa experiência do estresse pós perder líquido, vivi na primeira meia maratona que fiz, quando perdi peso, líquido, né, durante o percurso, e senti, e muita gente sente, né, as pessoas principalmente que fazem atividade física com maior intensidade. O jovem, ele chega a perder em 1 hora 1 litro de água, né? Então, só nisso aí, de 1 litro de água, você já vê que ele perdeu mais de 1% do seu peso corporal, e ele começa a ficar irritado. Ele fica irritado, né? Realmente irritado. Nós temos uns clássicos, por exemplo, nós tínhamos um jogador de futebol no Brasil, que jogou na seleção brasileira, ele vivia sendo expulso o tempo todo. E foi feita uma pesquisa nele, colocamos existe uma forma de você controlar a perda de suor do atleta. Então, nós colocamos o aparelho, um esparadrapo com uma bandagem especial para coletar suor, e ele perdia assim mais de 3% fácil. Então ele era expulso por conta da irritação dele, da agressividade dele. Ele foi orientado para começar a se hidratar e ele parou de ser expulso. É uma coisa impressionante. Impressionante mesmo. A gente tem um outro gráfico aqui que mostra sobre a ausência da água. A temperatura do corpo tende a aumentar. Tende a aumentar, né? Tanto é que você... Por que ela tende a aumentar? Inclusive você não tem... Por que nós suamos? Para controlar a nossa temperatura. O organismo solta suor, digamos assim, vamos falar abruptamente a coisa, grosseiramente, para nós podermos manter a nossa temperatura corporal baixa. Qual o problema dessa alteração da temperatura do corpo? Vários problemas nós vamos ter. Primeiro que nós vamos começar a desidratar mais ainda. Confusão mental, problema renal, né? E com isso daí já dá muitos problemas. Um outro ponto aqui, as funções intestinais e renais ficam prejudicadas. A gente falou o oposto ainda há pouco, né? Sobre a vantagem de tomar água. A pessoa pode ter dores no corpo por falta d'água? Cãibra. A cãibra está relacionada, então, à hidratação do corpo? Tá, também está. Então, não necessariamente você vai comer banana e vai resolver esse problema. Nós temos sódio, nós temos cálcio, nós temos potássio, nós temos magnésio. Você tem uma ideia da dor no corpo? Vamos levar um pouquinho mais à frente. O atleta de fim de semana, né? Aquele indivíduo que ele vai para o balneário dele, ele toma a cervejinha dele, como a cerveja tem um pouco de caloria, e ele começa a fazer com que o rim funcione mais, ele desidrata no fim de semana. Quando ele vai de manhã para a academia para queimar a pinga que ele tomou, digamos assim, no dia anterior, o que é que acontece com ele? Ele já está desidratado e muitas vezes você reparou que normalmente esses incidentes que acontecem em academia de um indivíduo ter uma parada cardiorrespiratória acontecem na segunda-feira? Não é a segunda-feira, não é esse terror na academia à toa. Exato. É um problema que você tem. Você perde muito magnésio. Por quê? Porque a bebida já faz com que o magnésio seja, digamos, consumido. E você não se hidrata e ele vai começar a cair. Quando você vai fazer exercício na academia muito puxado para poder compensar o que você comeu, que você bebeu no dia anterior, você faz uma hipomagnesemia e você pode ter uma parada cardiorrespiratória. Fica a dica, hein? Um alerta aqui. Outro ponto é ter raciocínio prejudicado. A gente falou ainda há pouco também sobre o efeito contrário, como o cérebro precisa da água e da desorientação. E outra questão, corre mais riscos de ter uma série de doenças. Que doenças podem ser desenvolvidas ou agravadas por conta dessa desidratação? Nos idosos, infecção urinária. Infecção urinária é uma coisa normal em idosos desidratados. E em qualquer fase da vida também, né? Se você
não ingerir muito líquido? É difícil em outra fase da vida, porque o jovem se controla um pouco mais. É difícil você ter uma pessoa mais nova que não tem uma ingesta de líquido normal. Tem muita gente que não toma, mas é difícil você ver. Mas o idoso, a infecção urinária é muito frequente. Agora, para as mães de bebezinhos, de crianças, que a recomendação é alimentação com leite materno, em dias quentes, mesmo que haja essa recomendação para o aleitamento materno, muitas mães tiram o leite bem cedo dos bebês, até porque precisam trabalhar, esse tipo de coisa. Pode dar água a partir de quando? Pode dar água desde o nascimento, acho que pode colocar água tranquilamente, sem problema nenhum. A criança, o bebê, a criança de pouca idade, ela tem que ter muito cuidado com diarreia e vômito, que aí fica aquela desidratação osmolar. Você tem uma perda de líquido rápido, você perde líquido e perde minerais. Você tem que ter um repor. O indivíduo que você, por exemplo, um indivíduo vai fazer uma corrida. Quando ele corre menos de 10 quilômetros, por exemplo, não na nossa temperatura, mas na média, vamos correr 10 quilômetros. Esse indivíduo até lá, ele não precisa ficar tomando nada do tipo isotônico. Pronto, isotônico. Por que o isotônico nasceu? A história do isotônico é uma coisa muito empírica. Por que era o isotônico mais conhecido do mundo é o Gatorade? O Gatorade surgiu do seguinte jeito: nos anos 60, morriam nos Estados Unidos, entre os jogadores de futebol americano, mais de 25 pessoas. E um técnico dos Gators, que é do estado da Flórida, onde mais morria gente, porque a Flórida é quente, ele começou a notar que os indivíduos estavam desidratados. O que eles fizeram? Eles começaram a estudar. E aí surgiu o isotônico. E hoje, exatamente, hoje a Gatorade ela tem inclusive um instituto, o Instituto de Ciências da Gatorade, eles têm um nível de pesquisa muito alto. Eu acredito que eles sejam os maiores estudiosos de hidratação que existe no mundo. Okay. Jorge, muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigado pela atenção. Hoje o Jorge Massulo, que é nutrólogo e médico do esporte. Vamos agora trazer informações do trânsito. Temos imagens aéreas lá da Avenida Coronel Teixeira, mais conhecida como Estrada da Ponta Negra. Do lado direito é quem está seguindo aqui para a Avenida Brasil. Olha só como é que está o trânsito, a retenção, porque ali do lado também tem uma conversão à esquerda para quem está indo para o bairro São Jorge. Ali também tem uma faixa de pedestre, o trânsito já começa a ficar carregado aí nessa área de Manaus. E do lado direito ali também tem o Palácio do Governo, O Palácio do Governo que deve trocar de comandante nos próximos dias, Ainda há pouco a gente conferiu uma entrevista com o representante do Tribunal Regional Eleitoral que a posse deve ser feita ainda no mês de setembro. E está aqui, para quem está indo ali já mais na frente para pegar ali a Pedro Teixeira, e com destino ali o bairro São Jorge. Tem muitos veículos em circulação, mas o trânsito está tranquilo, está fluindo, apesar da grande quantidade de veículos aí em circulação. E depois do intervalo comercial a gente vai falar sobre a quantidade de policial que há à disposição de instituições, aproximadamente 800 PMs. Tem ainda cultura, esporte e muito mais, então não saia daí que a gente volta já.